Questão 17, regra de 3, é muito parecida com uma que caiu há alguns anos no Colégio Naval, que era do mesmo estilo, só havia letras nas grandezas em vez de números, como normalmente acontece em questões de regra de 3, e o resultado era literal, em função de W e K. Eram W abelhas que em W meses do ano, W dias no mês, W horas por dia, produziam W litros de mel, alguma coisa nesse sentido. Aqui é o seguinte, são X homens trabalhando X horas por dia durante X dias, produzindo X artigos. Então o número de dias, que é a incógnita, chamei de Z, número de dias, necessário para que Y homens trabalhando Y horas por dia produzam um número Y de artigos, não é isso? Nós comentamos ainda há pouco, na questão anterior, que duas das três partes da questão certamente haviam caído em vestibulares anteriores da FUVEST. Eu tinha quase certeza que outro item também havia caído. E agora eu comentei que essa questão é praticamente uma cópia de outra anterior do Colégio Naval. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: as bancas, elas meio que bebem da mesma fonte. Não é que elas se imitam, é porque na verdade é tudo mais do mesmo. O livro, a apostila, o site, a fonte da qual a FUVEST pega suas questões pode ser eventualmente a mesma que o Colégio Naval pega suas questões, que a EPICAR pega suas questões, que outros concursos pegam as suas questões. Então, quando você pratica um grande número de exercícios, uma gama de opções muito grande, de vários tipos de banca diferentes, enfim, você tem uma alta probabilidade de até adivinhar qual vai ser a tua prova, ou muito perto disso. Então, não há muito segredo na preparação para um concurso público, como a EPICAR, por exemplo. Basta praticar, fazer muito exercício, diversas fontes diferentes, não se ater a apenas um livro ou uma apostila, buscar fazer questões de outros concursos, de outras bancas também, para você ter o universo de questões o mais amplo possível, não é isso? Então vamos lá resolver a regrinha de 3. A incógnita é o Z. Como nós estamos acostumados, já estabelecemos isso no DVD de regra de 3, vamos separar a grandeza que queremos encontrar, escrevendo seus dados sobre a forma de razão, de fração. X está para Z. Agora vamos comparar cada grandeza remanescente com aquela que queremos encontrar, uma de cada vez e uma independente da outra, para sabermos se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Não é isso? Homens e dias, a variação é inversa, porque quanto mais homens houver trabalhando, em menos dias o serviço fica pronto. Não é isso? Quanto mais homens houver trabalhando, em menos dias, em menos tempo, o que precisa ser feito acaba ficando pronto, né? Então são grandezas inversamente proporcionais. Hora por dia e dia também é clássica essa comparação, variação inversa. Quanto mais horas você trabalhar por dia, em menos dias você termina o que tem que fazer. Portanto, variação inversa. Já a variação entre artigos produzidos e dias é direta, pois quanto mais artigos você precisar construir, digamos assim, elaborar, mais dias você irá precisar, não é isso? Quanto maior for a quantidade de artigos a serem produzidos, então maior também será a quantidade de dias necessária. Então, duas variações inversas e uma direta. Podemos simplificar y com y, x com x, ficou x sobre z igual a y sobre x. Multiplicando cruzado, z vezes y igual a x vezes x. Y vezes z igual a x ao quadrado, z igual a x ao quadrado sobre y, alternativa B. Questão 18, cujo tema é proporções, é uma questão teórica. Você tem que saber o que é
que representam números diretamente proporcionais e números inversamente proporcionais. Ele nos deu duas sequências de números, A1 igual a 3, A2 igual a 12, A3 igual a 27, na primeira sequência, e na segunda, B1 igual a 1, B2 igual a 2, B3 igual a 3. Você que assistiu ao DVD de proporções, certamente vai se lembrar do que dissemos acerca de grandezas direta ou inversamente proporcionais no finalzinho daquela aula. Quando o produto for constante, os números ou grandezas são inversamente proporcionais. Quando o quociente é constante, então os números ou grandezas são diretamente proporcionais. Então, na letra A, ele disse que os A índice I são inversamente proporcionais aos B índice I. O que ele quer dizer com isso, para quem não está acostumado com esse tipo de notação, é o seguinte: A índice I inversamente proporcional a B índice I. Ou seja, A1 e B1, A2 e B2, A3 e B3 são inversamente proporcionais, formam uma sequência, digamos assim, de números inversamente proporcionais. É isso que ele quer dizer. Falso. Por que falso? Porque para ser uma sequência inversa, o produto tem que ser constante. 3 vezes 1 é diferente que 12 vezes 2, que é diferente que 27 vezes 3. Tá ok? 3 vezes 1, 3, 12 vezes 2, 24, 27 vezes 3, 81. O produto não é constante, muito pelo contrário, portanto esse item é falso. O item B, que é verdadeiro, portanto o gabarito da questão, diz que os AI são diretamente proporcionais aos quadrados dos BI. Ele quer dizer, portanto, que A1 dividido pelo quadrado do B1, A2 dividido pelo quadrado do B2 e A3 dividido pelo quadrado do B3 formam uma proporção direta, são números diretamente proporcionais. Para que eles sejam diretamente proporcionais, o quociente tem que ser constante. E é porque 3 sobre 1 ao quadrado é igual a 12 sobre 2 ao quadrado, 12 sobre 4 é 3, não é isso? Que é igual a 27 sobre 9, 27 sobre 3 ao quadrado. Quociente constante é o famoso K, que eu usei até enjoar no DVD Razões e Proporções, por isso a sequência realmente é de números diretamente proporcionais. Repare que os A índice I não são diretamente proporcionais aos B índice I. 3 sobre 1 é diferente que 12 sobre 2, que é diferente que 27 sobre 3. Eles são proporcionais de forma direta aos quadrados dos BI. 3 sobre 1 ao quadrado, aí sim que é igual a 12 sobre 2 ao quadrado, que aí sim igual a 27 sobre 3 ao quadrado. Tá certo? Então, questão teórica, para quem conhece isso aí, moleza, ponto ganho. Questão 19 também é mais uma questão teórica do que qualquer outra coisa, cujo assunto é números inteiros, divisibilidade, enfim. Se A e B são dois números inteiros não nulos, tais que 4A mais B é igual a 2B menos, entre parênteses, 3A menos B, então necessariamente ocorre que, aí tem as 4 opções, não é isso? Ele deu então uma relação entre dois números inteiros A e B, não nulos, 4A mais B, igual a 2B menos 3A menos B, entre parênteses, eliminando aqui os parênteses, tomando cuidado com o sinal de menos, que com este menos aqui vai virar mais. Efetuando as simplificações, você vai obter 7A igual a 2B, A igual a 2 sétimos de B. Maravilha, uma relação entre A e B. A igual a 2B sobre 7, 2 sétimos de B. Se A é um inteiro e o 7 não é simplificado pelo 2 e vice-versa, eles são primos entre si,
Para que o A seja realmente um inteiro, esse 7 tem que desaparecer. Ele não pode continuar como denominador da fração, senão ele será racional e não inteiro. Então, para que o A realmente seja um inteiro, o B tem que simplificar o 7. O B tem que dividir o 7. O B tem que cortar o 7. Ou ser cortado por ele. Ok? Então, em outras palavras, simplificando o que eu estou querendo dizer, o B tem que ser um múltiplo de 7. O B tem que ser divisível por 7. Porque se o B for múltiplo de 7, por exemplo, for 14, o 14 vai ser simplificado pelo 7, vai dar 2. 2 vezes 2, 4. 4 de fato é um número inteiro, não é isso? Então, admitindo que o B é múltiplo de 7, conforme eu expliquei agora, será possível simplificar a fração 2b sobre 7. Seja qual for o resultado dessa multiplicação, por exemplo, se o B for 21, 21 sobre 7 dá 3. Se o B for, digamos, menos 14, não é apenas natural, ele é inteiro, pode ser negativo. Menos 14 sobre 7, menos 2, não é isso? Se o B for 35, 35 sobre 7 dá 5. Não importa o valor do B, desde que ele seja múltiplo de 7, vai ser multiplicado por 2. Ou seja, se tornando um número par, um número múltiplo de 2. Por exemplo, se o B for 21, cortando 7 fica 3. 3 vezes 2, 6. 6 é par. Se o B for menos 14, simplificando 7 dá menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4, que é par. Se o B for 35, cortando 7, fica 5 vezes 2, 10, que é um número par. Então, na hipótese de o B ser divisível por 7, será simplificável a fração 2b sobre 7 e o inteiro resultante será divisível por 2. Daí a resposta C, a letra A, que nos diz que o A é par e o B é múltiplo de 7. A questão 20 é daquelas que você não pode se dar ao luxo de desperdiçar no dia da prova. É uma questão muito fácil, básica. Você tem que acertar esse tipo de exercício no dia da tua prova, caso apareça. Não é bom que apareçam muitas questões assim, não, porque nivela por baixo, a média fica mais alta, fica mais difícil ainda entrar. Quanto mais difícil for a prova, melhor para o aluno preparado, para o aluno como você, que está se esforçando, que está interessado, está praticando, me aturando aqui nesses DVDs. Você não deve nem estar aguentando mais ouvir minha voz, enfim. Mas quanto mais difícil for a prova, para você, melhor, porque nivela por cima e você certamente tem sua aprovação facilitada. Eu recomendo, quando você estiver diante de uma expressão, que antes de você atacar a expressão propriamente dita, você separadamente faça uns cálculos iniciais para limpar a expressão, para enxugar a expressão de potências, raízes, dízimas, decimais, enfim, para ficar algo mais fácil de você trabalhar quando for atacar a expressão propriamente dita. Por exemplo, apareceu a potência 1 meio ao cubo, que é 1 oitavo, apareceu a potência 169 elevado a 0,5, o 169 é 13 ao quadrado, 0,5 é 1 meio, potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes, vai cortar o 2 com 2, 13 elevado a 1, que é 13. 128 é 2 a sétima, elevado a menos 1 sétimo, repete a base, multiplica os expoentes, vai cortar o 7 com 7, vai ficar 2 elevado a menos 1, que é 1 meio. Agora sim, vamos atacar a expressão. Você vai reparar que fica muito mais limpa, muito mais tranquila de você desenvolvê-la, né? 1 oitavo menos 13 vezes 1 meio vezes 2 milésimos, 2 sobre 1000. Eu particularmente, isso é uma opinião minha, ninguém é obrigado a concordar nem a seguir. Eu particularmente, sempre que possível, trabalho com frações. Eu acho melhor do que com números decimais. Se você preferir trabalhar com decimais, tudo bem, fica à vontade. Eu particularmente, em questões de juros, né, enfim, expressões de uma maneira geral, eu costumo sempre passar tudo que for possível para a fração.
tá? Mas se você prefere decimais, fique à vontade. Importante que você acerte a questão no dia do teu concurso. Você evidentemente sabe que tem que multiplicar primeiro que subtrair. 13 vezes 1 meio, 13 meios, vezes 2 milésimos. 1 oitavo menos 13 meios, dá menos 51 oitavos. MMC a história toda, não é isso? Vezes 2 milésimos. Aí você vai simplificar o 2 com 8, vai dar 4. Vai ficar menos 51 quartos vezes 1 milésimo. Nas alternativas você tem a resposta na forma decimal, não é isso? E você tem um decimal multiplicando uma potência de base 10. O decimal você vai encontrar simplesmente dividindo 51 por 4, que dá 12,750, ou apenas 12,75. E a potência de base 10 vem daqui. 1 milésimo é o inverso do 1000, é o inverso do 10 ao cubo, portanto 10 elevado a menos 3 foi o que apareceu na letra A. Questão 21, juros simples. Juros simples você vai perceber que é assunto certo em todas as provas da EPICAR. 90% das provas da EPICAR pedem pelo menos uma questão de juros simples, se não forem 100% das provas. Então temos que praticar bastante. Tem que ser ponto ganho, questão certa. A diferença entre dois capitais é de R$200. Estando o maior aplicado a juros simples de 20% ao ano e o menor a juros simples de 30% ao ano. Sabendo-se que os dois capitais produzem os mesmos juros após 1.852 dias, pode-se concluir que o capital maior é, observação desnecessária, considere um ano comercial igual a 360 dias. É desnecessária por dois motivos. Primeiro, porque você já tem que ir à prova sabendo que em questões de juros simples você adota o ano comercial que tem 360 dias e o mês comercial que tem 30 dias. Ele tem que dizer se for o contrário, caso ele adote o ano civil de 365 dias, o que nunca aconteceu em provas da EPICAR. Então é praxe ser adotado o mês comercial e o ano comercial. O segundo motivo, você vai ver daqui a pouco, porque foi desnecessária essa informação. Vamos lá, novamente. A diferença entre dois capitais é de R$200. Primeiro capital X, segundo Y, maior é o X, menor é o Y, diferença R$200. Estando o maior aplicado a juros simples de 20% ao ano. Então o juro 1 proveniente do primeiro capital é o capital 1, que é o X vezes 20%. Repare como eu passo para a forma fracionária, uma predileção minha, um gosto meu, em vez da forma decimal, vezes um tempo T. Vezes um tempo T. Preste atenção nesse tempo T aqui. Enquanto que o capital menor foi aplicado a juros simples de 30% ao ano. Então, juro 2, capital 2, que é o Y, vezes 30%, que é a taxa 2, vezes um prazo 2, que eu chamei de T. Por que o T igual no juro 1 e no juro 2? Porque ele falou que após 1.852 dias, que é o tempo T, não é isso? Os capitais produziram os mesmos juros. Então, após esse tempo T de 1.852 dias, eu tenho juro 1 igual a juro 2. Quer dizer, simplificando zero, enfim, 2xt sobre 10 igual a 3yt sobre 10. O 1852 é pegadinha, é só para você perder tempo transformando para ano, não é isso? Dividindo 1852 por 360, é desnecessário, porque seja lá qual for o tempo, se 1852 dias, ou 6 meses, ou 32 quadrimestres, não importa, vai ser cortado aqui. Porque após o mesmo tempo T para as duas aplicações, você tem os juros iguais. Você não tem o juro 1 aplicado a um tempo diferente do juro 2. É o mesmo tempo. Então, quando você igualar as duas
razões, você vai poder simplificar o t com o t, como também vai poder simplificar o 10 com o 10. Então você vai ter 2x igual a 3y, e aí eu vou resolver utilizando o conceito de constante de proporcionalidade, o K. Falamos dele ainda há pouco, né? Você que assistiu ao DVD de proporções já está careca de saber. Você também que assistiu ao DVD de juros simples percebeu que em vários momentos eu usei o K para facilitar a resolução das questões de juros. Eu vou jogar o 2 para o outro lado e trazer o 3 para o lado do x, para caracterizar uma proporção. X está para 3, assim como y está para 2. Aí nós temos o K aparecendo, né? O x é 3K, o y é 2K. Voltamos agora à primeira informação, que nos diz que x menos y é igual a 200. Portanto, 3K, que é o x, menos 2K, que é o y, é igual a 200. Então, K é igual a 200, não é isso? Como ele quer o maior capital, ele quer o x. X igual a 3K, 3 vezes 200, 600 reais. É muito mais rápido do que você escrever que x é igual a 3y sobre 2, vai ficar 3y sobre 2 menos y igual a 200, MMC, aquela história toda. Pode ser feito assim? Pode, mas você que conhece proporções, conhece o K, como certamente conhece, então pode fazer assim que é muito mais rápido. Você pode se perguntar de onde veio esse 100 vezes 2, 200. Vou ser sincero com você, porque aqui 3K menos 2K dá K igual a 200. Eu errei, escrevi K igual a 100. Para evitar rabiscar a folha, eu consertei aqui, botei 100 vezes 2, 200. Esse 100 vezes 2 aqui não deveria ter aparecido, e sim apenas 3K menos 2K igual a K igual a 200. Tá certo? Feito esse meia-culpa, a resposta é a letra C.